Vamos falar um pouquinho sobre a lei da polaridade. Meu nome é Cíntia Rodrigues da Silva, sou a idealizadora do Instituto Graal e tem alguns artigos meus lá, entrem, deem uma olhadinha, todos eles baseados em espiritualidade, autoconhecimento, enfim. Estamos fazendo essa série de vídeos sobre as 7 leis herméticas e no primeiro vídeo nós falamos sobre os princípios universais. E hoje nós vamos falar sobre a lei da polaridade e voltamos a falar nesses princípios. E essa lei da polaridade, ela também faz parte do princípio, que é um dos 8 princípios universais que nós temos. Então vamos lá. Tudo é duplo, tudo tem 2 polos. Tudo tem a mesma natureza, mas 2 polaridades diferentes. Essa é a lei da polaridade. E os arquétipos universais, esses princípios universais que eu falo, que são as formas perfeitas do universo, eles também têm o seu princípio oposto. Esses princípios são verdade, inteligência, espírito, o princípio do amor, da unidade, princípio do princípio, que fazem parte dessas 7 leis herméticas mais conhecidas, o princípio vida e o princípio eternidade. Esses são os 8 princípios que regem o universo. E todos eles têm a sua polaridade contrária. Então, por exemplo, o contrário da verdade é a mentira. O contrário da vida é a morte, né? No caso da vida, da saúde, o contrário seria a doença. Do amor é o ódio. Porém, eles são da mesma natureza e só diferem em graus, né? Se a gente for ver essas 2 polaridades de tudo que existe, né? Eu tô falando dos 8 princípios, mas é só um exemplo, porque tudo que existe tem os 2 polos, né? O quente, o frio, as cores, tem as várias escalas, né? Entre o preto e o branco tem várias escalas, as notas musicais, né? Temos várias notas musicais, mas todas elas são notas musicais. As cores, todas as escalas são cores, né? A temperatura, tanto o frio quanto o calor, faz parte do quê? Da natureza da temperatura. Então, entre um polo e outro, existem várias escalas, que são o quê? São as vibrações, né? Várias escalas, várias frequências vibracionais de uma mesma natureza, mas sempre temos ali 2 polos opostos. Então, se nós ainda vivemos nesse mundo de dualidades, é porque ainda não conseguimos transcender essa lei. Ainda vibramos entre um polo e outro. Então nós vibramos entre a verdade e a mentira, entre a dor e o prazer, entre o amor e o ódio. Estamos sempre oscilando em várias escalas, né, de vibrações diferentes dentro da mesma natureza, mas é possível transcender essa lei e sair dessa dualidade, vibrando apenas no polo positivo. Mas se estamos ainda nesse mundo é porque ainda não conseguimos sair desta dualidade, desta lei da polaridade. E um dos motivos disso é a ignorância, no sentido de ignorar o conhecimento, de ignorar essas leis. Quando temos ciência, noção, consciência que existem essas leis, que existem 2 polos e que eu posso vibrar no polo positivo, a coisa já muda. Então é como Buda dizia mesmo, né? A maior causa de sofrimento do mundo é a ignorância. No campo mental, também podemos aplicar esta lei da polaridade, conhecer esta lei, né, para aplicá-la no nosso autoconhecimento. Por quê? Eu falo que, em essência, nós somos luz, né, mas nós temos trevas dentro de nós. Então, essa polaridade, luz e trevas, são 2 aspectos também da mesma substância, da mesma natureza que está dentro de nós. E nós podemos, através dessa lei, perceber o que nós já temos dentro de nós, que precisamos transmutar
ao polo positivo, sair do negativo e ir para o polo positivo, ou que nós ainda nem conseguimos perceber dentro de nós. Porque nós temos, né? Nós temos todos os atributos, todas as qualidades, nós temos esses 8 princípios divinos que eu citei no começo do vídeo, mas muitas vezes a gente ainda não consegue perceber que temos isso dentro de nós. Mas o que nós já percebemos, nós podemos transmutar para a polaridade oposta. Então, por exemplo, se eu descubro que eu não tenho coragem, que eu sou um covarde, se eu tenho a covardia dentro de mim, né, o medo, a covardia, eu posso transformar isso em coragem. Se eu tenho ódio dentro de mim, né, muita raiva, muito ódio de alguma pessoa, de alguma coisa, eu posso transformar esse ódio, essa raiva, em amor. Né? Então a gente consegue elevar a vibração e transformar um polo no outro. O que eu não consigo é transformar, por exemplo, o ódio em coragem, né? E a covardia em amor. Então temos que... por isso que é interessante o autoconhecimento e a consciência dessa lei. Né? Saber o que eu tenho e transmutar para o lado positivo. E tentar perceber o que... as qualidades que estão dentro de mim, as virtudes que estão dentro de mim, que eu ainda não consigo perceber mais que estão lá. Como diziam os hermetistas, né, é possível transformar chumbo em ouro. Então, o nosso estado mental é possível a gente sair de uma polaridade mais baixa e transmutar em uma polaridade mais alta. E é interessante que na lei da polaridade, essas várias escalas que existem, muitas vezes a mudança de uma escala para outra é praticamente imperceptível. A gente não consegue enxergar onde acaba uma e começa a outra. Por exemplo, as notas musicais, onde termina uma nota e começa outra, mesmo as cores, né? Onde termina ali uma cor e começa outra. Podemos usar como um exemplo um termômetro. Né? Temos o termômetro, então temos o quente e o frio. Mas no termômetro não tem nenhum marcadorzinho lá demonstrando onde termina o quente e começa o frio. Isso não existe, é uma coisa muito sutil, é apenas uma vibração. É difícil a gente saber onde termina uma coisa e começa a outra, já que elas têm a mesma natureza. Na escala vibracional, a que possui uma maior vibração é considerada positiva, e a com menor vibração é considerada negativa. Então, sempre teremos um polo positivo, que vibra mais alto, e um polo negativo, que vibra mais baixo. E entre essas escalas há diversas frequências, sempre assim, um grau mais elevado, ele subjuga o grau menos elevado. Imaginem assim, numa escala, o que está acima, o que é mais positivo, sempre está, né, sempre domina o que está abaixo. E assim funciona com os seres humanos também, né? Sempre um ser com uma consciência maior, ele é capaz de subjugar um ser com a consciência menor. E não num sentido negativo, tá? Muitas vezes, vamos supor, a pessoa ali, ela ampliou, limpou seu pacote de informação, ela está com a consciência muito expandida, ela é capaz de levar várias consciências inferiores, no caso, junto com ela, para o degrau que ela, não para o degrau que ela está, mas para que as pessoas subam também os degraus, entendeu? Ela vai se elevar seguindo aquela consciência maior. Exemplo disso são os mestres, né, da humanidade. Os mestres geralmente têm vários discípulos atrás deles, por quê? Porque eles são sábios, uma consciência expandida. Então, onde eles forem, os seguidores vão atrás. E isso é bom, é uma coisa positiva. Como no fundo todos somos um, quando um se eleva, todos se elevam, né? Todos que estão ao redor se elevam junto. Então é interessante. Uma pessoa com consciência mais elevada, ela cria a realidade dela, né, de uma forma mais consciente e acaba levando quem está ao redor junto. E isso é bom para todo mundo, porque tudo da natureza tende a evoluir.
está tudo em constante movimento no sentido de ir na direção da obtenção da informação, né? Estamos aqui para ganhar informação. Então, o mineral, o vegetal, o animal, nós, né, os seres humanos, o reino nominal, estamos todos sempre em constante evolução, porque o universo ele vibra na polaridade positiva. Então, tudo tende a evoluir e não involuir, porque tudo tende a vibrar mais alto, tudo tende a ir para o grau mais elevado, mais positivo, certo? E na natureza tudo acontece assim, e como nós já atingimos um estado humano, esse estado vem com certas responsabilidades também, né? No que ali, vamos dizer, no mineral, vegetal, animal, a natureza age de forma a levar para cima, no nominal também. A natureza age de forma a levar a gente para cima, mas agora temos mais responsabilidade, pois temos maior consciência. Então agora nós temos livre-arbítrio, né? Para julgar, para escolher se queremos mesmo subir ou se a gente vai resistir, se vamos ficar estacionados naquele lugar ou até mesmo evoluir. Então, essa conquista do reino humano ela vem com certas responsabilidades. Mas, sim, se soltarmos as âncoras, o universo automaticamente faz a gente subir. Mas depende de nós soltar as âncoras e não ficarmos ali agarrados com elas. Então, devemos utilizar da nossa inteligência para perceber as polaridades e não deixar que a nossa resistência atrase a nossa evolução ou até impeça a nossa evolução. Devemos sempre usar essas leis no nosso dia a dia, na nossa vida. Por isso que eu falo que é como estudar as regras do jogo. Elas nos ajudam muito. Nos ajudam a criar uma realidade mais feliz, mais condizente com a nossa natureza. Bom, é isso que eu tinha para falar sobre a lei da polaridade. Espero que espero que eu tenha colaborado um pouquinho, né? E que vocês tenham compreendido. E dá um pulinho lá no nosso site, institutograu.com, no nosso Instagram, dá uma conferida nos artigos e nos nossos serviços também. Bom, até mais.